Todos. Dizer que hoje, na hora do almoço, eu recebi um telefonema oficial do líder da bancada do MDB no Senado, senador Eduardo Braga, me liberando de qualquer compromisso, uma vez que eles estão em tratativas ainda não encerradas com o presidente Davi Alcolumbre sobre cargos e proporcionalidade do MDB numa possível composição. Então, em face do fato de estarmos muito próximos da eleição da mesa diretora, que acontecerá no dia 1º próximo, segunda-feira, e do MDB não poder dar uma posição oficial, o MDB oficialmente me comunicou que eu estou liberada e, em função disso, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser comunicar que eu deixo de ser candidata a presidente do Senado Federal pelo MDB e passo a ser candidata independente à presidência do Senado Federal. Eu gostaria de agradecer imensamente o líder da minha bancada, senador Eduardo Braga, que esteve comigo até o último minuto, tentando, inclusive, construir a nossa candidatura dentro do partido e já declarou, como senador, individualmente, o seu voto a mim no dia 1º de fevereiro. Também, nesse aspecto, entender e agradecer todos os senadores e senadoras do MDB. Entendo que esta é uma eleição cuja decisão do voto é uma decisão de foro íntimo, uma decisão que leva em conta convicções pessoais e interesses regionais e nacionais. Mas também quero dizer que eu não me considero uma candidata avulsa, porque eu represento um grupo de senadores que estiveram comigo e que se encontram comigo independentemente de estarmos ou não candidata de determinado partido. Faço um especial agradecimento nesse compromisso desse grupo com a independência do Senado Federal ao líder do Podemos, senador Álvaro Dias, que acabou de mandar uma mensagem dizendo que o Podemos estará caminhando conosco. Da mesma forma, um agradecimento especial em nome do praticamente líder do Cidadania, Alessandro Vieira Cajuru e Elisiane, pelo apoio que está nos dando. Da mesma forma, um agradecimento especial ao senador Tasso Gereissati, senadora Mara Gabrilli, senador José Serra, pelo PSDB, e da mesma forma, Leila Barros, pelo PSB. A nossa campanha começa agora, novamente. Quero dizer do orgulho de estar aqui, na frente de cada um dos senhores, como a primeira mulher candidata da história de 200 anos da história do Senado Federal. E o fato de ser a primeira me moveu também a continuar nessa luta, para que nós deixemos muito claro que a luta, o caminhar, o avançar, não significa necessariamente buscar a vitória, mas uma vitória. E essa vitória nós podemos dizer, hoje, a mulher brasileira tem uma representante candidata à presidência do Senado Federal. Me permitam, nesse momento, fazer um elogio à mulher brasileira diante de tantas adversidades, em nome da maioria dos profissionais da linha de frente do coronavírus. A maioria dos enfermeiros e das enfermeiras é do sexo feminino. Fica aqui o meu reconhecimento a essas mulheres que, sem medo, colocam a sua vida em risco para salvar a vida de desconhecidos, mas irmãos e irmãs brasileiros. A nossa candidatura é uma candidatura muito objetiva. Não é candidatura contra o que quer que seja, contra alguém. Não é uma candidatura de oposição nem de situação. É uma candidatura de independência do Senado Federal, uma independência harmônica a favor do Brasil, a favor de um Brasil que hoje requer união de esforços para que possamos enfrentar imediatamente esse confuso cronograma de imunização em massa da população brasileira. Esta é uma das nossas plataformas, aliada ao fato de termos que discutir imediatamente o retorno de um auxílio emergencial, ainda que temporário, ainda que com valores menores, ainda que dentro dos limites da responsabilidade fiscal e das âncoras fiscais que são o sustentáculo de uma economia saudável, nem que para isso nós próprios da classe política tenhamos que cortar na própria carne.
Ainda, a nossa candidatura significa uma candidatura não só de independência, de harmonia, não só com essas pautas imediatas, mas também da retomada imediata das reformas estruturantes que o país tanto precisa, e especialmente da reforma tributária. Mas uma reforma tributária que mude, não para que as coisas permaneçam como se encontram, mas uma reforma tributária que garanta a justiça social, onde quem ganha menos tenha que pagar proporcionalmente menos. Há 2 anos atrás, eu abri mão da minha candidatura em nome de um projeto do candidato e atual presidente Davi Alcolumbre, que, entre os outros compromissos, assumiu o compromisso conosco da independência do Senado Federal. Pois bem, hoje a independência do Senado Federal está comprometida pela ingerência, porque temos um candidato oficial do governo federal, e isso é visível diante da assertiva e dos anúncios feitos por colegas em relação à estrutura e o apoio e os pedidos de ministros de ministérios pedindo apoio para o candidato oficial do governo. Repito, a independência do Senado Federal está comprometida. Nos momentos mais difíceis da história do país, foi o Senado Federal que achou as saídas para as graves crises que o Brasil atravessava. Não é possível sairmos da crise, não é possível darmos uma saída saudável, correta para a população brasileira, para os problemas da população brasileira, se nós não tivermos a absoluta independência para recebermos todos, eu repito, todos os projetos do governo federal, mas para que tenhamos a independência para analisar, aprovarmos ou rejeitarmos de acordo com as convicções pessoais de cada senador. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente à imprensa, que a todo momento nos procurou pedindo desculpa pelo silêncio. Era um silêncio proposital, porque precisávamos desse espaço para construir consensos. A nossa candidatura é uma candidatura a favor do diálogo, a favor da harmonia, mas, acima de tudo, a favor do povo brasileiro. Como dizia Ulisses Guimarães, temos que ficar roucos de tanto ouvir as ruas. É disso que depende a nossa democracia, é disso que depende o desenvolvimento social que possa efetivamente garantir dignidade à nossa população. Eu gostaria, portanto, de agradecendo agora de uma forma muito carinhosa um movimento suprapartidário aqui, do movimento negro, que está aqui para me entregar uma carta, dizer que eu tive cuidado nesses 10 dias de ouvir todos os segmentos da sociedade, as mulheres, profissionais da saúde, nós falamos com economistas, nós falamos com cidadãos comuns, nós temos amanhã uma reunião também com uma frente feminina e agora estamos recebendo também mais um segmento, para assumirmos compromissos em nome do Senado Federal com o país, com as pessoas. É por isso que eu repito, finalizando definitivamente, que a partir desse momento eu me lanço candidata independente à presidência do Senado Federal. Muito obrigada. Senadora, aproveitando esse gancho da senhora sobre o gesto de abrir mão da candidatura em 2019 em nome de um projeto de independência que a senhora diz agora está ameaçado. Como é que a senhora recebeu, então, o gesto contrário que veio 2 anos depois do presidente do Senado, eleito na ocasião, agora negociando com o seu partido em troca de cargos, por exemplo, na mesa diretora, a CCJ, que hoje é presidida pela senhora? Acho que essa pergunta tem que ser feita ao presidente do Senado Federal, o que o levou a preterir a maior bancada, uma bancada de 15, uma bancada de senadores que deram sustentação à sua governabilidade, inclusive sustentação à governabilidade do governo federal. Essa é uma pergunta que tem que ser feita a ele, porque é uma pergunta que eu não tenho a resposta. A senhora se sente traída? Não. O jogo da política é esse. Eu fiz um gesto sem querer nada em troca. O meu gesto foi um gesto a favor de um projeto que, naquele momento, me pareceu ser o projeto ideal para o Senado Federal, que é a casa alta da democracia e precisa, consequentemente, ter um presidente, naquele momento, é o que nós acreditávamos, ter um presidente que pudesse representar o Senado Federal, os 81 senadores. Senadora, mas como a senhora avalia o movimento do MDB, ou de membros do MDB, da liderança, os caciques que a gente chama, de fazer esse movimento? Foi um movimento de traição, porque o acordo
era apoiar um candidato do MDB que tivesse mais votos no plenário. Você me permite poder fazer um esclarecimento. Eu nunca fui candidata de mim mesma e nunca impus a minha candidatura. Aliás, eu pisei no freio quando eu percebi que havia uma grande possibilidade do nosso líder, Eduardo Braga, conseguir apoio de parte da esquerda para a sua candidatura. Fui surpreendida por um telefonema de 2 líderes do MDB dizendo que eu seria a candidata 2 dias antes do anúncio oficial, que aconteceu no dia 12, portanto, agora, há menos de 15 dias. Eu, naquele momento, disse o que eu vou repetir agora. Não me coloco candidata ainda porque eu quero estar em Brasília conversando com os colegas. Vim a Brasília, conversei com aqueles que estavam em Brasília. Eles, mesmo sabendo da dificuldade, reiteraram o apoio à minha candidatura. Fiquei uma semana ouvindo lideranças, pedindo voto, conversando com partidos, ouvindo a sociedade. Voltei a Brasília para que pudesse novamente ter uma reunião com alguns da bancada, os que estavam em Brasília, e novamente me foi reiterado que eu era candidata sem nenhuma condicionante, mesmo já sabendo que alguns partidos não vinham e não vieram na sua integralidade, porque o jogo está pesado e nós sabemos que alguns senadores, e todos eles têm independência para dentro das suas convicções pessoais, decidir quem é o candidato ideal à presidência do Senado. Só então, depois da segunda reunião presencial, portanto, do anúncio, depois da segunda reunião presencial, é que eu passei a dar no final de semana entrevista para cada um dos veículos que aqui está. Fiz questão de deixar para o final de semana, porque eu tinha que ter a convicção de que realmente o partido marchava comigo num projeto de restaurar a imagem do MDB, o MDB que foi fundamental em determinado momento da história e que vai ser chamado novamente, porque as ruas estão insatisfeitas no sentido de estarem nervosas com esse cronograma confuso de imunização da vacina. Então, dentro dessa proposição, eu me lancei candidata sem nenhuma condicionante. Veio o jogo, como eu disse, né, de quererem transformar o Senado da República um apêndice do Executivo, e dentro disso vocês podem interpretar da forma como bem entenderem, e a partir daí começaram outras negociações. Eu respeito, porque todos os senadores do MDB são meus colegas, são meus amigos, eu respeito, entendo o posicionamento deles, da mesma forma como eu acredito que eles agora entendem meu gesto de não poder recuar, porque, repito, eu não sou candidata de mim mesma, eu sou candidata de uma convicção minha, de princípios éticos. Na minha vida eu tenho por premissa que princípios não têm curva, apenas uma reta. Não há desvio naquilo que a gente tem por convicção. Então, diante disso, eu não teria condições, que também representa um grupo que pensa como eu, de poder acompanhar a bancada, ainda que majoritariamente possa decidir por outro rumo. A justificativa era de que o MDB não poderia sair desse momento histórico do Brasil. A senhora acha que o partido se apetena agora ao negociar? Olha, como eu não sei como estão as tratativas, e hoje pela manhã, mais uma vez eu repito, eu tenho só gratidão ao senador Eduardo Braga. Até o último minuto, ele esteve do meu lado, conversando, ele está do meu lado, e individualmente não como líder, mas como senador da República, já declarou o seu voto. Então, acho que essa é uma pergunta que, embora eu seja do MDB, eu não sou candidata do MDB à presidência do Senado. Portanto, eu não me vejo confortável nesse momento de falar do meu partido. Senadora, a senhora já conversou com os outros que lhe apoiavam? Por exemplo, a senhora falou da última vez... Conversamos agora, já conversamos com Podemos, com parcela do PSDB, com Cidadania, só falta agora retornar a senadora Leila Barros. A senhora é a segunda vez que o Leis tenta chamar a essa disputa à presidência do Senado. Dentro do seu partido, acho que uma hora de mudar de partido depois desse processo, como é que a senhora está analisando? Veja, eu pertenço a um partido, eu nasci dentro do MDB, eu literalmente nasci dentro do MDB por conta da história de luta do meu pai dentro do partido. O MDB a que pertenço ainda existe. Ele é um MDB muito maior do que as suas lideranças.
Ele é um partido que tem a maior militância partidária do Brasil, o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores. Eu me apego a essa corrente partidária ideológica que sabe que acima de qualquer interesse pessoal está o interesse partidário, o interesse do país. Enquanto eu acreditar no movimento democrático brasileiro, eu permaneço no MDB. Eu tenho, obviamente, um compromisso regional com o MDB, que passa agora, a partir de então, a questionar, é natural, e eu não posso dizer nesse momento da minha permanência ou não. Hoje eu estou no MDB, quero continuar no MDB. Se a partir de março continuarei, o tempo dirá, a depender muito mais de questões regionais do que de questões nacionais. O que eu posso dizer é que quando eu saí candidata, eu fui, a primeira pessoa que me ligou foi um senador do PSDB, dizendo claramente que a única candidata que teria condições de ganhar a eleição, né, com votos, inclusive de alguns dissidentes, seria eu. E depois disso, a partir do momento em que o MDB escolheu candidatos, eu vi dia a dia alguns companheiros mudando de ideia, mudando de lado. O que levou esses companheiros a mudar de ideia, eu quero crer que seja num embate ideológico de ideias, da grandeza e da capacidade também do nosso adversário, que é um senador que eu respeito muito, que é o senador Rodrigo Pacheco. Espero que seja isso, mas sim, a gente tem sim sinais, a gente tem ouvido que há ingerência sim do Executivo, até porque não é da minha boca, mas é da boca de terceiros e do próprio Executivo, de que o Rodrigo Pacheco é o candidato oficial do Palácio do Planalto. Perfeito? Muito obrigada, gente. Obrigada.